Fala pessoal, beleza? Essa aqui vai ser a 8ª aula de UI Design para iniciante. Então, já vai deixando o seu gostei aí, se inscreva no canal, faça um comentário bem da hora para me dar aquela força. Então, vamos começar aqui. Primeira coisa então, vamos tirar um pouco dessa borda aqui que tá bem grossa. Vamos colocar aqui isso aqui para 1. Dá um Enter para ela grudar aqui e vamos mudar a tonalidade dela para preto. Beleza, agora isso aqui tá preto. E agora vamos ver alguns efeitos que a gente consegue fazer aqui. Vocês repararem, aqui tem essa barrinha de efeitos, no caso. Então a gente clicar nela, olha só, já mostrou pra mim essa barrinha aqui, que é o efeito que a gente mais vai utilizar. Olha só, ele até abriu pra mim uma sombra ali, que é o Drop Shadow. Esse efeito aqui é o que mais a gente vai utilizar ele ao longo do nosso projeto. Então, só de você clicar aqui, você vai ver que ele vai dar esse efeito aqui, entendeu? Só de você clicar aqui, se eu apagar ele aqui, desse sinal de menos, ele sai. Agora, só de eu apertar aqui efeitos, por padrão ele vem aqui esse Drop Shadow, entendeu? Ele mostra aqui pra mim a barrinha, a sombra. E se eu clico aqui, eu tenho aqui as configurações da minha sombra. A sombra, ela possui normalmente 4 elementos. Os primeiros são o X e o Y, que são as coordenadas dessa sombra. Então, se eu coloco aqui 0 no X, significa que ela não vai dos lados. Ele só vai para baixo. E agora, então, se eu coloco aqui 10... Opa! 10... Dá um Enter, você vai ver que ela foi aqui, ó, moveu para o meu canto direito. Olha só, ela foi para o canto aqui direito. Agora, se eu venho aqui nas configurações e coloco ela aqui para menos 10, dá um Enter, olha só, você vai ver que ele foi aqui para o meu lado esquerdo do meu quadrado. Bom, e o que seria a sombra? A sombra seria alguma coisa projetada onde está o sol. Então, para que a gente usa sombra aqui nas formas? Para a gente poder emular o mundo aqui dentro das formas, entendeu? Como o mundo funciona, entendeu? Aqui dentro das nossas formas. Por exemplo, quando você está vendo um papel, um livro em cima da mesa, ele está projetando alguma sombra, entendeu? Então, ela sempre vai depender do sol. No caso, onde está a fonte de luz? Entendeu? Onde vai estar a fonte de luz. E isso vai ser muito importante para a gente ter um padrão no nosso site, entendeu? Um exemplo disso é eu criar uma sombra assim. Não vai ter problema nenhum aqui, não vai ter problema nenhum eu criar uma sombra assim. Mas praticamente todos os seus próprios elementos vão ter que ter essa mesma sombra, essa mesma configuração. Então eu vou duplicar os elementos aqui. Eu vou arrastar esse aqui um pouquinho para baixo. Opa. Vou jogar esse aqui um pouco para baixo. Eu vou duplicar isso aqui. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou dar um Ctrl V. Dupliquei ele aqui agora. Agora tenho dois elementos iguais aqui. Que, por exemplo, agora se eu pego isso aqui e coloco aqui para 10. E aqui desse lado, desse aqui. Olha só. Agora ficou meio esquisito isso aqui, porque tem uma fonte de luz vindo pra cá e outra fonte de luz vindo daqui desse lado, de onde está vindo meu mouse. Mas a gente vai conhecer mais sobre sombra, mas a princípio a gente só está conhecendo ainda aos poucos, entendeu? Sobre o Figma. Então vamos ver aqui, vou apagar essa sombra, apagar esse daqui, vou ficar só nesse daqui. E outra parte também que a sombra tem seria o Blur, que seria quanto a sombra ficaria embaçada. Se eu coloco aqui 0, opa, se eu coloco 0, você vai ver que a sombra fica sólida. Se eu coloco agora 10, você vai ver que ela fica quase transparente. Quase não, ficou praticamente transparente aqui. Deixa eu ver aqui, efeitos, Drop Shadow. Aqui, ó, tá em 4. Opa, aqui eu não deixei nada. Deixa eu botar 10. E aqui eu coloco 10 também. Olha só.
você vai ver que a sombra aqui, ela fica quase transparente. Então blur significa isso. O quão transparente vai ficar a sombra, no caso, entendeu? Então no caso, se eu tiro 0 aqui, ela fica quase sólida. Fica sólida praticamente a cor dela. E normalmente a gente vai utilizar muita sombra um valor bem alto, entendeu? Porque quem está iniciando agora no L-Design tem que tomar muito cuidado em relação à sombra. Isso a gente vai ver mais para frente. E por último aqui, a gente tem o spread. O spread, ele serve para a gente aumentar a nossa fonte mais do que ela tem aqui, padrão no elemento. Se você ver, a sombra tem igualmente o mesmo valor aqui do elemento. Agora se eu coloco aqui para 10, dá um enter, olha só como é que ele ficou. E se eu aumentar aqui em 100, olha só, ficou quase um fundo, né, praticamente, mas isso aqui é a sombra. Deixa eu mostrar aqui agora, tirar o zoom aqui, olha só. Ficou quase um fundo aqui pro meu quadrado, mas isso aqui é a sombra. E agora eu não preciso falar também que ela tá maior do que o elemento, né? Acho que tá meio óbvio aqui. Mas então vamos voltar aqui. Opa, vamos voltar o zoom aqui. Tirar esse efeito aqui. Vou botar aqui 10. O próximo também que eu vou ter é a cor da minha sombra. Vamos ver aqui agora então. Colocar ela, por exemplo, azul. Colocar um azulzinho aqui. Olha só. Mudei aqui a minha cor. Ficou a cor da minha sombra, no caso, entendeu? E aqui também eu tenho a opacidade da minha sombra, entendeu? Posso aumentar ela aqui. 100%. Opa. 100%, olha só. Aumentei aqui a capacidade da minha sombra, entendeu? Bom, a gente só vai utilizar esse tipo de propriedade aqui em casos bem específicos, entendeu? Que não vai ter tanta necessidade de eu fazer isso aqui. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero de coração que você tenha gostado. E eu conto com você no meu próximo vídeo. Falou!